Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vamos orar pela nossa palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por mais um dia na tua casa, te agradecendo pela oportunidade que temos de aprender a tua boa palavra. Pedimos que o Senhor venha nos capacitando e nos dando graça e entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos para o nosso texto base, livro do profeta Zacarias, capítulo 5, versículo 1 diz assim: E voltei-me, e levantei os meus olhos, e olhei, e eis um rolo voante. Até aqui. Veja, irmãos, essa passagem aqui é uma das passagens mais interessantes que existe no Antigo Testamento. Para vocês terem uma ideia, é a única passagem que nós temos onde seres espirituais aparecem na figura feminina. Nós temos que compreender, veja, homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher carregam a sua dignidade na criação. Porém, dentro de uma sociedade hebraica, dentro de uma sociedade paternalista, é normal que todas as expressões de símbolos sejam masculinas. Nós estamos falando de um livro de 4.000 anos atrás. Então é normal nessa expressão que as figuras elas apareçam como figuras masculinas. Mas nesse capítulo aqui em especial vão aparecer seres espirituais em figuras femininas. E é muito interessante porque esse capítulo começa com um rolo. Esse rolo aqui, na verdade, ele aponta para a lei e para os decretos de Deus. Só que aqui não é qualquer rolo. É um enorme de um rolo. Vamos ler o versículo 2. E disse-me o anjo: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Olha que interessante, esse rolo é como se fosse um enorme outdoor, um enorme painel. Ele tem 10 metros arredondando por 5 metros. Esse rolo aqui é um rolo de acordo com a visão para ser visto. Ele é um rolo para chamar atenção. Ele é um rolo para ser lido. Esse tamanho, ele não está à toa na visão. Deus está evidenciando o conteúdo do rolo. Não apenas isso, ele é colocado no alto. Simbolizando o quê? Que ele é um rolo para que todo Israel o veja e entenda. Então aqui a visão é para ser vista, interpretada, conhecida e aplicada. Não é uma visão normal, nós não vemos esse tipo de visão normal. Visão de rolo tem, sempre normalmente rolos dados por Deus apontam para os seus decretos e sua lei. Mas um rolo desse tamanho, com esse visual, olha, se não me falha a memória, só tem nesse texto aqui. Tem um rolo parecido. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quando Pedro está em Jope, no litoral da terra de Israel, na casa de Simão Curtidor. Ele está no alto da casa, no terraço, esperando o almoço ficar pronto. E aí Deus desce um tecido, um painel, com toda a série de animais impuros. E aí Deus fala 3 vezes para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro responde: Senhor, eu nunca comi nenhum animal impuro. Mas aí Pedro compreende que Deus estava dando uma ordem. Na sequência, ele vai receber a visita de mensageiros vindo da casa do centurião romano Cornélio, que tinha tido a orientação de um anjo para mandar buscar Pedro. Porque como judeu, ele não poderia entrar na casa de um gentio. De acordo com a lei de Moisés, nós, gentios, somos ritualmente impuros.
Só que Cornélio foi o primeiro gentio a ser salvo, recebeu a visita nessa casa, inclusive, nessa visita eles creram, foram batizados com o Espírito Santo e inclusive falaram em novas línguas, como evidência desse batismo. E aí Pedro os batiza. A partir dali, o evangelho começa a ser pregado aos gentios, de uma maneira intrépida. Já havia tido sinais em Samaria, mas a partir de Cornélio tem a confirmação. E nessa aparição também aparece um grande lençol. Então, quando eu tenho esse tipo de visão, é algo marcante, é algo para prestar atenção. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 3. Então disse-me, essa é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Olha que interessante, veja. Esse rolo tinha escrito dos dois lados. De um lado dele está o terceiro mandamento, não furtarás. Do outro lado está o oitavo mandamento, não cometerás perjúrio. O que esse rolo representa? Ele representa toda a lei de Deus. O que ele vai falar aqui? Ele vai falar das maldições que estão no Antigo Testamento para todos aqueles que transgridem a lei. Quando foi escolhido o mandamento terceiro, sobre aquele que rouba, e o mandamento oitavo sobre aquele que jura falsamente, que mente, esses mandamentos, eles estão lá representativamente, como toda a lei. O que a visão está querendo nos ensinar? Que todo aquele que transgrediu uma única só vez a lei, ele é maldito diante de Deus. Pastor, isso é uma informação nova? Não, essa informação está desde Deuteronômio 28. Para vocês terem uma ideia, Deuteronômio 28 foi escrito lá pelos idos de 1400 a.C. Essa visão aqui aconteceu, a data dela, em 520. Quase 1000 anos depois. Entendeu? Então o que acontece? Deus está relembrando o povo. O que o povo imaginava? Bom, nossos antepassados desobedeceram. Nós fomos lançados ao exílio babilônico por 70 anos. E aí o nosso Deus, em sua misericórdia, nos restituiu a terra. O que Deus está relembrando? Olha, eu fui benevolente com vocês, eu estou restaurando vocês. Lembra na visão anterior? Que Zorobabel é capacitado por Deus, Deus fala, ó, você vai reconstruir o templo inteiro. Então Deus está falando o seguinte, olha, não é porque eu estou abençoando, não é porque eu sou bondoso, que vocês não têm a obrigação de obedecer a minha lei. O que eu tenho que entender? Todo aquele que desobedece um só artigo da lei está debaixo de maldição. Um só. Mais ou menos o exemplo é o seguinte. Se você for parado por um guarda numa rodovia porque transgrediu a velocidade, não adianta nada você falar para o guarda, olha, eu paguei o IPVA do carro. Olha, eu parei em todo o sinal que estava vermelho. Olha, eu sempre obedeço às leis, não adianta nada, porque passou da velocidade, vai ser multado. Assim funciona a lei de Deus. Por que isso é importante? Porque quando acontece um novo nascimento pelo poder do Espírito Santo, em consequência disso, eu creio, passo a amar a Deus. Eu sou livrado da maldição da lei. Sou retirado da maldição da lei. Jesus se fez maldição, entendeu? No lugar do seu povo, no lugar de sua igreja.
E aí eu sou resgatado. A partir daí, não precisa quebrar maldição. Não precisa passar por nada disso. Por quê? Porque eu fui retirado de uma condição de maldição e trazido para uma maldição de bênção. Pastor, e o meu parente que não crê em Jesus está debaixo de maldição. E cada vez que ele transgredir, ele vai se afundando mais. Lógico, Deus é justo, Deus é correto, Deus age com proporcionalidade. Mas eu tenho que entender o seguinte, aquela pessoa que eu amo, se não crê em Jesus, assim que ela partir daqui, ela vai automaticamente para o inferno. Se ela morrer sem Cristo. Por quê? Porque ela transgrediu, ao menos, uma vez a lei. E ao estar debaixo de maldição, ao estar debaixo do pecado, por não receber o amor de Cristo, por não crer em Jesus, ela vai para o inferno pela eternidade. Pastor, e aquele índio que mora lá no Alasca, que nunca ouviu falar do Evangelho, Romanos 2 explica. Romanos 2 fala o seguinte, aqueles que conheceram a lei vão ser julgados pela lei de Moisés. Aqueles que nunca ouviram falar da lei vão ser julgados e condenados pela lei da consciência, pela lei do coração, que Deus coloca na vida de cada um. O que você aprende aqui? O ser humano é imperdoável. Romanos 2 nos ensina que Deus colocou a sua lei e o entendimento dela no coração de cada ser humano que nasce nesse planeta. E a pessoa vai ser julgada porque ela transgrediu, porque ela quis. Para transgredir, ela precisa ferir a lei da consciência. E ao transgredir, ela se torna pecador. E ela é condenada por esse pecado. Por que que o ser humano vai para o inferno? Porque ele é pecador. E o pecado nos aparta de Deus. Qual a única maneira de escapar do inferno? Se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus e sinceramente entrar numa aliança com Ele. A partir dali, você é retirado dessa maldição aqui. Entendeu? Aqui no caso está falando de ladrão e mentiroso, que é a coisa mais comum que tem. Eu pergunto, você já roubou um clipe que não era seu? Eu já roubei. Aqui todo mundo é bom assim. Ninguém nunca roubou um clipe. Ninguém nunca pegou uma caneta. Nunca. Nunca ficou com um troco que não era seu. Nossa, a Madre Teresa de Calcutá, o apóstolo Paulo que se cuide. Entendeu? Nunca mentiu. Nunca falou uma mentirinha. Entendeu? Você transgrediu. Você nunca olhou para um bem do próximo com cobiça. Você nunca olhou e falou, nossa Deus, por que ele não eu? Você nunca desejou que alguém não prosperasse? Que o teu ódio pela pessoa foi tal que você não queria que ela prosperasse? Ou você nunca perdoou e falou, olha, não perdoo nem que a vaca tussa. Quero ver morrer secando ali, amaldiçoar até os ossos. Não é assim? Percebe nossa situação? Aqui ninguém é bom. O único ser humano perfeito que pisou nesse planeta foi Jesus Cristo, que viveu sem pecado. Porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Antes dele, só tiveram 2 seres humanos que viveram sem pecado. Adão e Eva. E mesmo sem ter uma natureza pecaminosa como a nossa, eles pecaram. E a partir dali começaram a ter uma natureza pecaminosa igual a minha, igual a sua. Prova disso é que na primeira geração, Abel, seu filho mais velho, Caim, seu filho mais velho, matou Abel. Por motivo fútil. Matou na pancada, na paulada, na pedrada. Essa é a nossa situação. Essa maldição vale até hoje.
E até a volta de Jesus, até o estabelecimento do reino, ou mais longe, até o final do milênio, julgamento do trono branco, essa maldição está valendo. Porque no milênio ainda vai haver pecado. Parece incrível, né? Satanás preso, o anticristo falso profeta no lago de fogo, mas a Bíblia ainda fala que vai ter gente que vai pecar. Só que vai ser julgado no dia, no milênio. Entendeu? Esse problema só vai ser 100% resolvido após o julgamento do trono branco, onde todos os túmulos vão abrir, vão se abrir os livros, que são os livros das obras, vai se abrir o livro da vida, aqueles que foram salvos no milênio vão estar com o seu nome no livro da vida. Graças a Deus nós já não vamos estar lá, porque a gente já vai estar glorificado, perfeitinho, abdômen tanquinho, entendeu? Só risco nos músculos, sem ruguinha, corpo glorificado, pô. Mas nós vamos ver esse tribunal. Só que aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro da vida, obrigatoriamente vão confessar que Jesus Cristo é Deus e é o Senhor, e vão ser lançados no lago de fogo. Pelos séculos dos séculos. Por quê? Por causa dessa maldição aqui. Aliás, dessa não, né? Da de Deuteronômio, que é confirmada aqui. O que eu estou querendo dizer, meu irmão? Ore pelas pessoas que você ama, para que a graça de Deus alcance elas, porque senão o destino delas vai ser terrível. Ore, pregue, dê testemunho, convide para a igreja. Do momento que eles partirem daqui, ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez. Vindo após isso o juízo. Ponto final, morreu, desligou. Ou é inferno, ou é seio de Abraão, paraíso. Pessoas que nós amamos. E o único que tem poder para resgatar elas é Jesus Cristo, é Deus Pai Todo-Poderoso, através do ministério do Espírito Santo. E quem Ele vai usar? Somos nós. Ninguém pode ser salvo se não ouvir o Evangelho. Se você não pregar para os seus amigos, corre o risco deles não ouvirem o Evangelho. Percebe a situação? É terrível. Gente, não é brinquedo. A eternidade no lago de fogo não é brinquedo. O mínimo que eu posso fazer é orar, é conversar com as pessoas, começar a falar, meu irmão, nós somos errados, nós somos tortos, eu sou torto, você é torto. Nós já transgredimos os 10 mandamentos. Isso vai nos jogar no inferno. Pela eternidade. Nós precisamos de Cristo. Precisamos se arrepender desse pecado e crer nele. Ele vai se ofender. Melhor se ofender e ouvir a verdade do que você não falar nada e ele ir para o inferno. Daí no tribunal de Cristo, Jesus olhar bem no seu olho e falar, por que você não pregou? Sabia que eu tinha um galardão enorme para você só por ter pregado? Porque você não pode salvar? Sabia que eu tinha um galardão enorme para você só por você ter orado? Agora, eu vou te dar a situação diferente. Eu entendo que pessoas oraram por mim, para mim ser salvo. Essas pessoas, quando chegar no tribunal de Cristo, Deus vai dar galardão. Lembra que você orou pelo Maurício? Lembro! Ele foi salvo. Porque teve gente que orou pela minha salvação, às vezes fez uma oração e nunca mais me viu. Pode acontecer? Pode. Eu já orei para um monte de gente que nunca mais eu vi. E aí Deus dá aquele galardão, a pessoa, nossa Deus, mas eu só foi uma oração. Filho, meu reino funciona assim. Está aqui o prêmio. Nossa Deus, obrigado. Não, peraí. Ele se tornou pregador do Evangelho. E através do ministério dele, muita gente foi salva. Está aqui o resto do galardão. Qual que é melhor?
Você ser omisso ou você orar? Gente, oração simples. Ó, vou falar minha oração por salvação. Minha oração por salvação normalmente é assim: Senhor, salva ele, tem misericórdia da vida dele, em nome de Jesus, amém. 12 segundos e meio, parecia o Usain Bolt, sabe? O Zen Bolt. Se bobear, eu oro mais rápido por salvação do que ele faz os 100 metros rasos. Nossa, Deus ouve, pastor, ele ouve. Se você tiver fé que tem alguém ouvindo, se você é um servo onde o Espírito Santo habita, Deus ouve. Percebe? Porque eles estão debaixo dessa maldição aqui. Sem escapatória. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 4. E eu farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Até aqui. Veja. Deus dá uma segunda informação. A maldição não é só sobre aquele que portou. A maldição também visita a família. Por quê? Porque eu sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Veja, a família do camarada está debaixo de pecado. Entendeu? Aqueles da família dele que não creram também estão debaixo de maldição, só muda o nome do pecado. Por exemplo, o cara roubou. O filho de 4 anos, coisa mais linda, 4 anos, é lindo, mentiu, sabendo que era mentira. Eu, por exemplo, com 4 anos, se eu morresse, ia para o inferno. 4, 5 eu já sabia mentir bem. E sabia que era mentira e sabia que era pecado. E olhava para a sua cara e falava, não. Você falava segundo começava a chorar, está falando que eu estou mentindo. Ainda era corrupto ainda. Talvez vocês eram melhor do que eu. Mas eu lembro a desgraça que eu era. Entendeu? Então a casa é visitada e todos aqueles da casa que estão debaixo do pecado vão ser consumidos. Entendeu? Por causa desse mandamento. Porque Deus é Deus zeloso, Ele visita a iniquidade. O que é iniquidade? É pecado não confessado. Então, na casa das pessoas que a gente ama, aqueles que estão debaixo de iniquidade, estão debaixo da mesma maldição. E a notícia do versículo é mais triste ainda. Essa maldição vai consumindo a família. Qual que tem que ser nossa oração? Senhor, tem misericórdia daquele meu primo. Senhor, ele está desviando o dinheiro da empresa dele, que ele trabalha. Abre os olhos dele. Senhor, lembra que eu também fui pecador que nem ele, a tua graça me alcançou e o Senhor me resgatou daquela vida de pecado, daquele mar de lama. Faz a tua obra na vida dele. Senhor, não imputa o pecado sobre ele. Isso é oração intercessória. Outra atitude que você tem que ter. Eu já cheguei para cliente. O cara chegou e falou, né, tô pegando uma menininha. Aí eu falei, ó, mano, leva mal não, hein. Mas tá ligado que na Bíblia isso aí é um caminho de morte? Já pensou no preju? Olha o linguajar do pregador. Tenso, hein? E se você parava com isso, pulava fora, hein? Ah, vai perder o cliente. Que perca. Quem paga meu salário é Deus, não é o cliente. Ele só é ferramenta de Deus para me abençoar. Entendeu? Já teve situações que nós tivemos que denunciar o pecado. Entendeu? Então, muitas vezes, você vai ser a boca de Deus para orientar. Peça a Deus tempero. Peça a Deus sabedoria. Já teve pessoas que nós chegamos e falamos, olha, vai destruir sua vida. E destruiu. Não faça isso. Semana que passou,
nós tivemos assim, eu tive uma tristeza grande. Recebi uma visita de uma pessoa que eu não conhecia. Essa pessoa era parente de uma ex-ovelha minha. E a pessoa até presa e condenado foi. Entendeu? Foi para cadeia. Entendeu? E nós orientamos, eu falei, ó, vai destruir sua vida. Vai destruir sua vida. E a pessoa destruiu a vida. Graças a Deus está vivo, ainda pode ver atrás de uma Bíblia. Come essa Bíblia com maionese, para ver se entra alguma coisa na cabeça. Mas essa pessoa vivia uma vida de pecado continuado. E você via claramente que ela não era nascida de novo. Irmão, se você está vivendo em pecado continuado, para de se enganar. Se arrepende, seu caminho é inferno. Você não é salvo. Você está enganando a mim, a Deus e aos outros. Pecado continuado mostra só uma coisa, você não é salvo. Você está se enganando a si mesmo. Se arrepende. Antes que aconteça isso aqui com a sua família, porque lá na sua família tem gente iníqua também. E vai destruir sua descendência. O nosso Deus é amor, mandou Jesus. Mas nosso Deus é juízo, esse é o doce equilíbrio. Cuidado, iniquidade mata, iniquidade corrói. Vamos dar um ponto. Não, você é nascido de novo e está vivendo iniquidade. Meu irmão, você está com os dois pés dentro da sepultura. Ou dentro da UTI. Porque se você é nascido de novo, você está em pecado deliberado. Ou Deus vai te recolher ou você vai se disciplinar duramente. Até abandonar o pecado. Meu papel como pregador é avisar, diante de um texto desse, não tem como amenizar. Essa é a situação das pessoas que a gente ama. Da mesma forma, se você vê um irmão seu em Cristo, olha, se for irmão, pode dar nos dedos. Se você vê um irmão em Cristo no pecado, você pode rasgar o verbo. Ou fariseu cego, pode amassar mesmo, mas dá para amassar, para as unhas arrancar da mão. Porque se é irmão, está em pecado deliberado, é falta de vergonha na cara. Entendeu? Se for irmão velho de igreja, é falta de vergonha na cara dobrado, porque um novo convertido você ainda entende. Mas pessoa cascuda de igreja, você tem que amassar, nos dedos, pegar prensa hidráulica e amassar. Para que há vergonha naquela cara sem vergonha. Entendeu? Porque a pessoa está ouvindo a palavra. A pessoa conhece. E está em caminho de morte. E está trazendo consequências sobre sua família. Sobre a sua vida. A pessoa pode ser tirada repentinamente da família. Se é um pai, se é uma mãe, pode gerar órfãos. Que muitas vezes pode até passar privação, porque não tem mais o pai e a mãe para sustentar. A Bíblia não fala, amai-vos uns aos outros? Quem ama, chama atenção. Ou se o filho seu começar a fazer coisa errada, o que você vai fazer? Vai ficar quieto e falar, ai, tadinho, ele é pequeno. Percebe que sério? Tudo ligado a esse texto aqui. O pecado consome tudo. Amém? Vamos tomar um gole de água. Vamos seguir. Não tem problema não. Versículo 5. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me, levanta agora os teus olhos e vê que é isso que sai. E eu disse, que é isso? E ele disse, isso é um efa que sai. Disse ainda, esse é o aspecto deles em toda a terra. Aqui a visão muda. O anjo chama atenção. O efa, o que é? É uma medida agrícola de vender mantimento. Uns dizem que ela tinha 30 litros, outros dizem que ela tinha 50 litros.
Qual é a visão aqui? É de um grande cesto. E o anjo chama a atenção do profeta, ó, olha isso que está levantando voo. Aí Deus levanta, a visão é uma segunda visão. Aí o profeta vê um grande cesto. Um cesto de medida agrária, existe um porquê disso. Uma medida comercial. Existe um porquê disso na visão. E aí a narrativa vai continuar. Versículo 7. E eis que foi levantado um talento de chumbo. E uma mulher estava assentada no meio do efa. Qual é a figura aqui? Esse cesto tinha uma tampa. Normalmente a tampa do efa era de palha ou era de barro. Dependendo do material. Essa tampa aqui não. É uma tampa pesada, é uma tampa de chumbo. E quando essa tampa é levantada, dentro do cesto tem uma mulher. Olha que visão. Parece até filme, né? Já pensou se abrir um baú? Tem uma mulher sentada lá dentro? Essa é a visão. Um cesto com uma tampa muito pesada de chumbo, com uma mulher dentro do cesto, presa. Parece visão até de filme de sequestro, né? Mas olha o que o texto vai dizer. Versículo 8. O anjo orienta o profeta. E ele disse, essa é a impiedade. E a lançou dentro do efa. E lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. Qual é a situação aqui? O anjo intérprete falou, olha, essa é impiedade. Impiedade do quê? Do povo. Maldade humana. Impiedade do povo. E pela visão, pelo movimento de fechar o cesto, parece que a impiedade quer sair do cesto. Faz sentido, porque a tampa é de chumbo, de um material muito mais pesado. Como é que eu saio de um cesto? Removendo a tampa. O que o anjo faz? Entenda o quadro. Profeta, olha a visão, ele vê o efa. É aberta a tampa, ele vê a mulher. Aí o anjo fala, ó, essa é a impiedade do homem. E já fecha a pesada tampa, prendendo a impiedade dentro do cesto. Essa é a visão. Já vou explicar o significado. Versículo 9. E levantei os meus olhos, e eis que saíram duas mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. A visão continua. Aparecem dois seres espirituais, dois seres angélicos, em forma feminina. Irmãos, a impiedade é boa? Não. Ela é um ser espiritual, é uma representação. Agora aparecem dois seres angélicos com o poder do vento. O vento também pode ser traduzido como espírito. A palavra é ruá. Entendeu? Essas duas mulheres com asas de cegonha são anjos numa aparição feminina. É a única aparição de anjos em versão feminina da Bíblia. A única. Nós temos visão de anjo aparecendo em versão masculina. Essa aqui é a única feminina. Entendeu? E elas pegam aquele pesado cesto, com uma enorme tampa de chumbo, com uma mulher dentro e levantam ele no ar. Olha o poder desses seres angélicos. E o que elas vão fazer? Versículo 10. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa? E ele pergunta. Veja, mostrou para ele. Aí ele vê os dois seres espirituais, duas mulheres com asas de cegonha. E elas levantam o efa. E ele pergunta para o anjo intérprete, para onde estão levando o efa? E aí o anjo dá uma resposta sensacional, versículo 11. E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali, na sua base. O que o anjo fala? Terra de Sinar,
Babilônia. A terra de Sinar é a Babilônia. A terra de Sinar aponta para a Torre de Babel. O episódio da Torre de Babel, onde o homem se levantou contra Deus. A terra de Sinar aqui, além dela ser física, Babilônia, ela representa a rebeldia do homem. E olha que interessante, essa palavra, para edificar uma casa, essa palavra casa aqui é templo. Mostrando que essa iniquidade, essa impiedade, vai ser adorada como uma deusa. Num templo, em Babilônia. Provavelmente a deusa Ishtar, que era a maior divindade feminina. Olha que interessante, simbolicamente. Lembra que o sacerdote Josué foi tirada a roupa suja dele e colocada uma roupa limpa e todo um uniforme sacerdotal limpo? Lembram disso? Lembra que eu ensinei que o texto falava que Josué representava o povo? Era uma figura de representação. E Deus estava dizendo, da mesma forma que eu tirei a roupa suja de Josué, coloquei uma roupa limpa, eu estou removendo a iniquidade do povo. Entendeu? E vou agir no meio do povo. Aí para onde essa iniquidade foi? Babilônia, simbolicamente, rebeldia do mundo que não ama a Deus. Entendeu? E lá vai ser feito um templo de adoração para uma deusa. Olha que interessante. Normalmente, o paganismo e a prostituição cultural, em várias nações, ele se apresenta com divindades e com sacerdotisas femininas, prostitutas cultuais. Lembra a prostituição cultural? Homens iam para o templo, por exemplo, no Novo Testamento, a Diana dos Efésios. As mulheres rapavam a cabeça como sinal de voto, iam para o templo, e aí os homens visitavam aquele templo, davam dinheiro para as mulheres, tinham uma relação sexual, era como se estivesse cultuando Diana, um culto de fertilidade. Israel, além de ter as prostitutas cultuais, tinha os sodomitas, os prostitutos cultuais. Da mesma maneira, mulheres iam para o templo, davam dinheiro para os prostitutos cultuais, tinham relações sexuais, era como se fosse um culto. Entendeu? Agora é impressionante como a figura feminina, por exemplo, hoje no mundo moderno, se adora Gaia, a deusa da terra. A mãe natureza. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Existe uma verdadeira idolatria com a criação. Existe uma idolatria aos animais. Existe uma idolatria à natureza. A ordem de Deus, que era cuidar e cultivar do jardim e proteger. Essa era a ordem para Adão e Eva. Quem é o povo comissionado para cuidar do jardim somos nós. Só que sem idolatria. Eu me alimento do jardim. Entendeu? Toda prática que proíbe alimentos, que restringe alimentos, fecha com 1 Timóteo 4. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens seguirão doutrinas de demônios, proibindo os alimentos dados por Deus e proibindo o casamento. Doutrina de demônios. Entenderam? Agora presta atenção no paganismo. Normalmente a figura da deusa se repete. É só lembrar a Páscoa. A Páscoa secular é a deusa Ostera, da primavera, dos coelhinhos. Entendeu? Cabelo bonito, vestido esvoaçante, aquela relva, flores no cabelo. Coisa mais linda. E o capeta por trás. Devia ser ela dentro do cesto aqui. Percebe? Quem vai desconfiar da figura de uma deusa? E se essa deusa estiver carregando um bebê no colo?
Qual é a figura mais amorosa que tem? É uma mulher com o bebê no colo. Você conhece a figura? Qual é a religião que criou uma deusa? Copiando as outras religiões. Catolicismo romano. Olha que interessante, vem desde lá da Babilônia. Lá em Babel teve um camarada chamado Nimrod. Esse Nimrod era casado com uma mulher chamada Semíramis, uma prostituta cultual, que virou rainha. Ele morreu, provavelmente morto por Sem, filho mais velho de Noé, numa luta épica. É o que a tradição, a história judaica mostra. Entendeu? Como ele morreu, logo depois Semíramis, sua esposa, apareceu grávida. Aí o que ela falou? Não, foi o Deus Nimrod que me visitou e eu engravidei. E aí a criança que nasceu era um Deus chamado Tamuz. Entendeu? Adorado como Deus, a reencarnação de Nimrod. Esse Tamuz, aos 40 anos, foi morto numa caçada por um enorme javali. A morte dele gerou uma prática espiritual, que é um jejum de 40 dias, chorando Tamuz. Essa prática está na Bíblia, em Ezequiel 10. Essa prática é copiada até hoje, no jejum da Quaresma. Só mudou o nome. Existe um livro chamado As Duas Babilônias, de um irmão que já partiu para o Senhor, chamado Alexander Hillsop. Ele pega toda a história da divindade, desde a Babilônia, e chega até os nossos dias. A divindade era adorada na Babilônia com um nome, Semíramis. Aí ela passou para o Egito, Ísis. Poderosa Ísis. Quem é que lembra desse desenho, desse filme? Só eu assistia toda. A Paula vai lembrar, tinha um filme. Ela vai para a Grécia. Quem é? Diana dos Efésios, Mulher Maravilha. Sabia que a Mulher Maravilha é a representação de Diana dos Efésios? É a Mulher Maravilha, aquela tiara. Sabe aquela tiara que ela usa? É a mesma tiara que os camaradas da rebelião, se eu não me engano o nome do figura era Demétrio, o Ourives, faziam aquela tiara, aquele nicho de ouro. A Mulher Maravilha é a representação e vai só mudando. Aí você vai para o Japão, tem Ishi e Shiwara. Aí você vai no hinduísmo, tem a Shiva e mais um. Todo o paganismo é marcado pela figura de uma deusa e uma criança. Uma deusa e uma criança. Aí a coisa foi fechar no catolicismo romano, que é uma seita. Ah, a pessoa pode ser salva? Pode, porque lá ainda se prega Jesus como Salvador. Mas não vai ficar. Não tem como conhecer a verdade e ficar. Num determinado momento ela vai sair. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, olha, de um versículo, a ilustração que nós tivemos, essa adoração, essa deusa aqui, iniquidade, ela é adorada até hoje, em vários lugares do mundo. Ah, pastor, então não tem divindade masculina? Tem, está cheio. O Thor é o deus do trovão. Entendeu? O príncipe submarino, o Aquaman, o Namor, é filho do Netuno. A pequena sereia é a representação de um demônio. Sereias são demônios na mitologia, são seres espirituais. Nossa, pastor, como é que eu ligo tudo isso? Ensinando o seu filho correto. Eu lembro um caso, por exemplo, aconteceu com a irmã Luísa, eu sempre conto esse caso. A professora passou a pequena sereia na sala. E aí viraram dela, perguntou: o que vocês acharam do filme? Levantou a mão, de repente, Luísa resolveu virar Luísa, né? Levantou a mão: sério, eu quero falar. Ah, Luísa, o que você achou? Ah, achei muito legal, professor. Só tem uma coisa. O quê? Ah, o desenho fala que Netuno é Deus. O pai da sereia, só que só existe um único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Lembra disso, filha?
Mas eu lembro. Não lembro. Olha, yes, fizemos certo. Você tem que ensinar seu filho, não tem como deixar ele assistir. Entendeu? É sua responsabilidade. Tem outro caso clássico, a gente estava jogando videogame aqui em casa, terça e quinta era videogame. Aí nós estávamos correndo, Crash Nitro Kart. E o maior racha, porque eu nunca dei moleza para eles no videogame. Na verdade eu gostava era de dar volta de vantagem neles. E aí a gente está no retão lá do Crash, de repente o retão para. Deu pause de uma vez. Era ele, o Rodrigo. Pai, o que foi? Olha o poste hidro lá no alto do morro. Aí se olhava no alto do desenho, tinha um poste hidro. Ele identificou no subconsciente dele que aquilo era um ídolo. Entendeu? Esse é o papel nosso como pai. Não adianta proibir. Teu filho que da nossa época foi o Harry Potter. Você tem que explicar, olha, isso aqui é magia. Isso aqui é uma coisa que Deus não agrada, mas não adianta proibir. E vai ter filme que você vai assistir que vai ter uma contaminação ou outra. Mas dentro do bom senso, não existe problema. Se você é um pai ou uma mãe compromissado em ensinar o certo. Entendeu? Porque como é que vai fazer quando o seu filho estiver na casa do amigo? E o amigo puxar o celular cheio de pornografia. E a amiga puxar o celular com cena de sexo. Como é que vai fazer? Se teu filho ou tua filha não conhecer a verdade. Se você não ministrar a vida deles ensinando o temor de Deus. Percebe? Então, essa questão de lidar com ídolos é mais comum do que a gente pensa. Agora tem mais uma aplicação aqui. Aquela ligada ao EFA, que era uma medida comercial. Que acontece? Por que aparece na mensagem de Deus essa medida comercial? Deus está querendo nos ensinar um princípio que está ligado entre o amor ao dinheiro e a idolatria. Lembra que os dois pecados que foram evidenciados foi o roubo? Uma das coisas mais comuns do mundo é a pessoa roubar no comércio, nas suas transações comerciais. Deus, na sua palavra, fala, porque vocês diminuíram o EFA. Na verdade, eu chamava de EFA, descobri essa semana que é EFA. Entendeu? Diminuir o EFA é roubar. Aí a pessoa perguntava, tem um EFA aí? Você falava, tem. Jurou falsamente, mentiu. Irmãos, entendam. Um dos maiores riscos, no Novo Testamento, Jesus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo fala que muitos se desviaram da fé porque foram atrás do dinheiro. Jesus ensina, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon é a divindade do dinheiro. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao dinheiro. Isso é um aviso para nós crentes. Muitas vezes, nós desequilibramos o nosso trabalho. E deixamos de ir para a igreja para trabalhar. Deixamos de ler a Bíblia para trabalhar. Sendo que muitas vezes eu posso me organizar e arrumar tempo para as coisas de Deus. Todas as vezes que eu tenho como servir a Deus e eu abro mão disso por causa do dinheiro, eu estou servindo a Mamon. Estou desagradando meu Senhor Jesus e agradando a Mamon, Deus do dinheiro. Essa é mais uma aplicação que surge daqui. E o apóstolo Paulo vai mais longe e fala, alguns se desviaram da fé. Tiago, irmão de Jesus, também fala contra o dinheiro. Só que Tiago, irmão de Jesus, é extremamente simpático. Ele fala para os ricos desse mundo, ele fala, olha, a hora de vocês vai chegar, e fica tranquilo, porque esse seu coração gordo, cheio de comida que você roubou dos pobres, está sendo engordado para o dia da matança. Tiago, irmão de Jesus, cheio de amor, né?
Ah, você está rico, está comendo bem, casa confortável, carro bom, na boa. Você só está sendo engordado para ser oferecido em sacrifício no dia da matança. Mas simpatia, já pensou a gente evangelizar assim hoje? Esse era Tiago, irmão do Senhor, responsável pela igreja de Jerusalém, que morreu lançado do muro do templo. Pagou com a vida. Mas vamos ver o galardão dele quando chegar lá. Que Deus nos livre de adorar o dinheiro. Que Deus nos ensine a orientar nossos filhos de maneira bíblica num mundo corrompido. Que Deus tenha misericórdia da nossa família e possa salvar aqueles que estão debaixo de maldição. E que nós possamos ser um instrumento de Deus para tudo isso. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.